Olá, turma. Aqui é o professor Pedro Aleixo e vamos iniciar a parte de hemodinâmica. O objetivo dessa parte de hemodinâmica é entender os conceitos de edema, congestão, hiperemia e também de hemorragia. As doenças hemodinâmicas, então, não são doenças próprias dos vasos. A gente não vai falar de vasculites aqui, por exemplo. A gente vai falar mais do que acontece dentro e alterações que acontecem com o conteúdo de dentro dos vasos. Então, doenças circulatórias, doença tromboembólica e choque. Ah, Células e tecidos, então, dependem de uma circulação intacta para troca de nutrientes e também uma hemostasia adequada. A permeabilidade vascular e celular atua na troca de fluidos, né, e dos nutrientes necessários para as células. Com isso, a gente está buscando aquele conceito de homeostase, né? A gente quer sempre um equilíbrio entre as forças que vão estar atuando ali dentro dos vasos para manter, então, a troca adequada na periferia. A água é um grande componente do nosso corpo, chega a 60% do nosso volume corporal. Dessa água, cerca de 33% está dentro do espaço intracelular, e o remanescente então está no espaço extracelular, dividido entre uma porção do plasma e uma porção do líquido intersticial. Se a gente tiver algum desbalanço em algum desses componentes e começar a acumular líquido, água, né, em algum desses componentes, a gente já está entrando no conceito de edema. E como é que a gente vai conceituar edema? Vai ser então o aumento de líquido no espaço extracelular intersticial ou um acúmulo de líquido nas cavidades naturais do corpo, como cavidade pleural, pericárdica ou abdominal. O equilíbrio, né, das forças que mantêm o controle da água no nosso corpo depende principalmente da pressão que a gente tem dentro do vaso, da permeabilidade vascular e da concentração de proteínas ou solutos dentro dos vasos. Clinicamente, a gente pode classificar o edema como localizado ou sistêmico e também a gente pode adjetivar, né, esse acúmulo de líquido nos vários locais. Por exemplo, hidrotórax seria o acúmulo de líquido na cavidade pleural. Derrame também pode ser usado, um derrame pleural, um derrame pericárdico, né? Ascite se refere ao acúmulo de líquido em abundância dentro da cavidade abdominal e a nasarca seria um edema generalizado. A seguir, então, a gente vai esmiuçar, ver os 5 mecanismos principais, então, de causadores de edema. A troca de líquidos, então, que a gente tem na periferia é controlada pelas forças de Starling. A gente tem a força da pressão intravascular, que desloca a água para o interstício no lado arterial da circulação. Do lado venular, então, após a troca, essa pressão de líquido aumenta e empurra o líquido novamente para dentro do vaso. E também a concentração de proteínas dentro do plasma, ou a pressão coloidosmótica, que a gente chama, também vai auxiliar nesse deslocamento de água. Sempre lembrando que a água vai do menos concentrado para o mais concentrado. Qualquer líquido, então, que sobrar ali no interstício, ele é recolhido pelo sistema linfático e, em tese, então, não fica nenhum fluido sobrando, então não tem acúmulo de líquido, não se tem edema normalmente. O que aumenta, então, a pressão hidrostática dentro do vaso? Por exemplo, uma diminuição do retorno venoso. O sangue vai acumular no lado venoso, vai aumentar a pressão na parede e vai deslocar o líquido acumulado de dentro do vaso
pro interstício. Insuficiência cardíaca congestiva, edema pulmonar e edema cerebral são exemplos. Outros exemplos são por compressão ou alguma obstrução externa, inatividade prolongada, uma dilatação arteriolar, por exemplo, numa inflamação, calor. Tudo isso aumenta o volume de sangue dentro do vaso e esse aumento vai aumentar a pressão hidrostática na parede. E o que altera a concentração ou pressão oncótica do plasma? É onde a proteína é gerada. A principal proteína que mantém essa concentração do plasma é a albumina. Ela é produzida no fígado. Então, qualquer doença hepática, por exemplo, diminui a produção de albumina, altera a pressão oncótica, a concentração de proteínas fica diminuída dentro do vaso e há uma tendência então do líquido sair do menos concentrado dentro do vaso para fora do vaso, para o interstício mais concentrado, causando edema. Outro exemplo é uma perda maior de proteínas no rim, numa doença glomerular, por exemplo, então a gente perde proteínas, isso aí vai acontecer pelo mesmo mecanismo, e também por falta de aporte, então uma desnutrição e uma gastroenteropatia, onde a gente perde proteínas, a gente pode, pelo mesmo mecanismo, levar ao edema. Outro mecanismo, então, de edema é a retenção de sódio. Sempre lembrando, quando a gente fala em sódio, sempre a água anda junto. Então, um mecanismo de retenção de sódio é quando a gente tem uma hipoperfusão renal. Essa hipoperfusão vai ativar um sistema chamado renina-angiotensina-aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio na porção distal do sistema coletor, dos túbulos distais do rim, com isso automaticamente traz água junto. Esse aumento de volume, então, de água que está voltando para dentro da circulação, vai aumentar a pressão hidrostática e vai levar ao edema. Eventualmente, alguém que tenha uma insuficiência renal e associado tiver um excesso de ingestão de sal, junto vai vir água e pode levar a um grau de edema por uma ingestão excessiva de sal. Normalmente isso não acontece quando a gente tem os rins funcionando. Aqui tem um mapa mental, então, do Robbins para vocês revisarem quando estiverem estudando. Outro mecanismo, então, de edema é um edema por obstrução linfática. Ela ocorre, então, por exemplo, quando a gente tem uma área de inflamação, uma área onde teve uma infecção importante, né? Uma neoplasia, alguma obstrução, algum ato cirúrgico, né? Ou alguma agressão ao sistema linfático, como por exemplo numa radioterapia. Qualquer alteração nessa trama vascular linfática vai então não ter aquela reabsorção do interstício, o líquido vai acumular no interstício, levando ao edema. Outro mecanismo então de edema é onde a gente tem permeabilidade vascular aumentada. Principalmente ocorre em zonas de inflamação, onde tem muitos mediadores químicos, né, liberados, zonas onde a gente tem lesão vascular, a gente vai ter permeabilidade aumentada, zonas de angiogênios, onde a gente tem vasos imaturos, então eles são mais permeáveis. Isso aí tudo favorece o acúmulo de líquido no espaço intersticial, levando a edema. Seguem então alguns exemplos e classificações de edema para vocês revisarem. Edema cerebral, edema pulmonar, o edema que surge na insuficiência cardíaca congestiva, o edema que surge por lesão hepática, né, e dos sistemas que compõem o sistema portal. O edema renal, aqui na imagem, então, a gente tem edema de membros inferiores, formando um cacifo ali na perna do indivíduo. Pode ser por um edema sistêmico, por exemplo, de insuficiência cardíaca.
Aqui embaixo à esquerda a gente tem uma ascite importante por alguma hipertensão portal, por exemplo. Do lado, uma microscopia de um edema pulmonar, quando a gente tem o acúmulo de líquido no espaço alveolar. E bem à direita a gente tem um angioedema clássico, né, na volta dos olhos, ali numa conjuntivite importante nessa paciente. Agora, seguindo para mais dois outros conceitos. O primeiro conceito é hiperemia. O que seria uma hiperemia? Hiperemia é um processo de aumento ativo do fluxo sanguíneo vascular que ocorre devido ao aumento do volume através do lado arterial ou arteriolar da circulação. Por exemplo, num exercício, num quadro inflamatório, a gente vai jogar mais sangue para aquela região, a gente aumenta o volume, faz uma hiperemia pelo lado arteriolar. Agora, se a gente tiver algum problema, por exemplo, de saída da circulação periférica, com alguma obstrução de alguma veia, de alguma vênula, um problema do lado venoso, e esse sangue começar a acumular e aumentar o volume, a gente vai ter uma congestão, porque a gente tem um aumento passivo do fluxo vascular pela diminuição de saída do lado venoso da circulação. Aqui nós temos um exemplo, então, para uma insuficiência do lado esquerdo do coração, onde a gente pode acumular de forma retrógrada o sangue dentro do pulmão, então a gente vai ter uma congestão capilar, vocês veem os septos alveolares com capilares engurgitados, e ao lado à direita, então, quando isso aí começa a acumular de forma aguda, esse líquido vai extravasar por aumento de pressão hidrostática para o espaço alveolar, levando ao edema pulmonar. Esse edema pode ficar no pulmão de um caráter mais crônico. Num caráter mais crônico, a gente já vai ter uma exudação de células para dentro dos alvéolos. Muitas delas, então, acumulam ferro porque está sangrando também. E a gente tem os famosos siderófagos, então, dentro dos espaços alveolares com edema, então, indicando uma congestão passiva crônica do pulmão. Da mesma maneira, se for o problema do lado direito do coração, por exemplo, a gente pode ter uma congestão hepática passiva crônica. Esse sangue acumulado vai fazer focos de necrose na porção mais central lobular do lóbulo hepático, né? E a gente vai ter os sinusoides dilatados, então congestos, né? E quando atinge uma forma crônica, fica nesse padrão em noz moscada, né? Que a gente vê à esquerda. Outro exemplo é o edema cerebral, muito comum em traumas, aqui a gente vê os sulcos, então, edemaciados com apagamento, né, dos giros. Passando agora para o conceito de hemorragia. É simples, é só o extravasamento de sangue para fora do vaso. Essa hemorragia ela pode ser interna ou externa, e a gente tem uma série de terminologia relacionada com hemorragia. As principais, então, são caracterização das hemorragias, como petequiais, purpúricas, equimóticas, dependendo do tamanho e extensão da lesão. Hematoma também é uma outra característica, quando a gente tem uma formação de uma massa no tecido, onde a gente tem uma hemorragia. A hemorragia, então, pode ter um caráter de evolução, podendo ser desde agudo até uma hemorragia mais crônica, com diversas etiologias, e o efeito da hemorragia, então, depende do volume, velocidade e o local da hemorragia. Por exemplo, uma perda de 20% do volume de sangue não tem efeito algum. Agora, uma perda rápida de 33% do volume de sangue pode levar para o choque hipovolêmico. Segue então uma série de imagens para vocês classificarem essas lesões hemorrágicas. Terminamos então com os pontos principais, que são: edema ocorre por acúmulo de fluido no espaço intersticial e cavidades naturais do corpo. Hiperemia é o aumento ativo do volume de sangue pelo lado arteriolar da circulação. Congestão, ao contrário, é o aumento passivo por causa venosa. E hemorragia ocorre quando o sangue sai do vaso.